bom então, gurizada? É isso aí então. Aquele abraço. Fala, gurizada! Fala, gurizada! Fala, gurizada! E aí, gurizada, beleza? Aqui é Rafael Ritter, canal Drone Modelismo. Vamos para mais um vídeo? Pessoal, antes de começar o vídeo, eu só queria lembrar vocês de confirmarem aí se vocês continuam inscritos no canal, se o sininho tá ativado. Eu lembrei o pessoal num vídeo aí esses tempos e foi muita gente que realmente não tava mais inscrito aqui no canal. Então confere aí, obrigado. Além disso aí, pessoal, queria lembrar vocês que com um valor que não chega ao preço de uma latinha de refrigerante, tu já consegue ajudar o Drone Modelismo através do Patreon ou então do Apoia-se. E esse valor aí ajuda muito para que eu consiga continuar aqui fazendo conteúdo para vocês. Outra coisa que ajuda muito é se vocês comprarem as camisetas do Drone Modelismo lá na loja Drone Modelismo, tem um monte de estampa, a gente tá colocando cada vez mais estampas. Essa que eu tô usando aqui é uma delas, olha aí que bacaninha, ó, Darth Vader brincando ali com a Estrela da Morte de controle remoto. Então visita lá, dá uma olhada e acabou o momento capitalista opressor, vamos pro vídeo. E se o Phantom da DJI é o representante maior, né, entre os drones de uso profissional e também daqueles que curtem filmagens aéreas, tem um outro aí que pelo menos durante muito tempo foi o objeto de desejo e a representação de tudo que aqueles que curtem voos esportivos de longa distância desejavam. A TBS Discovery, então para os íntimos apenas TBS. Os drones começaram a ganhar um pouco mais de visibilidade, né, lá pelo ano de 2012, mais ou menos por aí, pouco antes da linha Phantom ser lançada. Mas naquela época essa popularização ainda era restrita, né, a círculos meio fechados. Na maioria ali eram aeromodelistas, que fatalmente estavam trocando, né, toda a beleza e a graça dos aeromodelos pela praticidade e diversão dos primeiros drones. Isso para não falar na dor de cabeça, né, já que naquela época os drones chineses de baixo custo ainda não eram grandes coisas. E comprar as peças, montar e principalmente configurar um drone por conta própria era uma coisa bem complicado aí para dizer o mínimo. Mas o fato é que foi popularizando, né? E sobretudo em 2013, com o lançamento do primeiro Phantom, que toda aquela turma nova que tinha gostado ali, tinha comprado a ideia dos drones, mas que não tinha grana para bancar os $679 pedidos pelo Phantom no ano que ele foi lançado, começou a se interessar por um outro produto de uma outra linha também da DJI, o F450. E a ideia era muito simples, né? Na época o Phantom 1 era controlado por uma NASA M e não vinha com câmera. Tu precisava comprar uma GoPro e colocar nele para conseguir fazer uns videozinhos bacanas. Pra época, né? Mas então peraí, se eu tinha que comprar a GoPro separadamente, podia comprar uma NASA M separadamente e a DJI vendia um frame para quadricóptero de excelente qualidade, então eu podia ter um drone. E a ideia era boa mesmo, cara, tanto que desde 2011, quando foi lançado, o F450 foi um dos produtos mais vendidos da DJI e deu origem a infinitas versões de clones que eram vendidos nas lojas chinesas a preços baratíssimos. E aliás, não só frames, né, mas também motor, ESC, controladora e tudo mais que tu precisasse aí para montar um drone com o preço e a qualidade que tu quisesse. E aí foi um pandemônio, né, cara, porque a galera do FPV ela já tava migrando dos aeromodelos para os drones e na época o máximo em termos de esportividade que um drone podia proporcionar era um bom long range, né? Não existia esse negócio de drone racing ainda. E o único motivo que levava as pessoas a comprarem um mini drone, naquela época, era não ter dinheiro suficiente para comprar um drone de tamanho normal. E é aqui que a gente começa a falar sobre a nossa querida TBS Discovery, cara. Mas não sem antes dar uma pinceladinha primeiro sobre essas três letrinhas aqui, ó. TBS. Que é TBS, pessoal? TBS são as iniciais de Team Black Sheep, empresa fundada em 2009 em Zurique pelo Rafael Pirker, mais conhecido aí no meio dronístico, né, pelo codinome de Trap, que já naquela época andava voando por aí, né, com a sua Rightwing Zephyr, que era uma asa bonitona, chamava muita atenção, né, porque as regras elas não eram tão rígidas, e ele teve a luz de perceber, cara, uma mudança sutil mas importante no aeromodelismo. Daquela turma de tiozinhos que voavam seus aeromodelos Scala a combustão
dentro dos clubes de aeromodelismo, já estava rolando ali uma dissidência que tinha migrado para os aeromodelos elétricos que voavam nas praças. E dessa turma aí, também já tinha surgido uma outra turma que estava adotando os drones e que estava tentando, mas ainda não tinha conseguido dar uns ares de esporte um pouco mais radical assim pro aeromodelismo, né, que era aquela coisa meio de tiozão. E de certa forma essa aí foi a sacada do Team Black Sheep quando lançou em junho de 2012 o TBS Discovery, que era baseado no F450, resolvia alguns problemas desses modelos, tinha sido desenvolvido com foco no FPV, mas que acima de tudo tinha um diferencial absurdo, apelo visual. E pessoal, visualmente falando, o TBS Discovery era tudo aquilo que o F450 não era. Ele era bonito, esportivo, agressivo e muito bem resolvido. Mano, assim ó, na boa, cara, pela primeira vez na história existia a possibilidade de alguém conseguir impressionar uma mulher chegando no campinho com um drone na mão. É, meu amigo. O fato é, cara, que a TBS Discovery ela tinha sido desenvolvida para azucrinar, cara. O forte dela era o voo esportivo e o visual dela entregava o recado. Mas ela ia além do rostinho bonito e também oferecia vantagens reais sobre os F450, como o PDB integrado aos plates, né, que o F450 também tinha, mas que permitia a instalação de upgrades, como o TBS Core, que acrescentava ao conjunto ali do drone um regulador de tensão, OSD, sensor de corrente, entre outros recursos. Além disso aí, a montagem frontal da câmera tornava o drone mais compacto e o formato assimétrico dos braços garantia que hélice nenhuma aparecesse ali na tua filmagem. E para finalizar, cara, assim, ó, a sacada de mestre derradeira, né, a cereja do bolo, era que se tu já tivesse um F450, bastava comprar o frame da Discovery e pronto, cara. Tu aproveitava todo o resto, cara, e aí num passe de mágica, o teu drone com cara de Corcel 2 tinha acabado de virar ali um Dodge Charger invocado, né? Mesmo que o motor debaixo do capô continuasse o mesmo. Mas falando nisso aí, o que tinha afinal debaixo do capô da TBS Discovery? Bom, se tu já tinha o teu F450, o que ia estar debaixo do capô dela era o que tu já tinha no teu 450. Mas a TBS também era vendida como um drone, né? E como a Discovery tinha sido desenvolvida com base na plataforma F450 da DJI, então originalmente quem controlava o voo era a própria NASA M. O que cabe dizer, não era pouca coisa. Dava para voar com baterias de 2 a 6S, tinha ângulo de ataque máximo de 45 graus, isso aí em ATTI, além de funções bastante adequadas ao propósito dela, como fail-safe, return to home, suporte a S-Bus e proteção contra baixa voltagem. Além disso aí, dava para voar em modo GPS, ATTI e até em modo normal, fazer uns loopingzinho ali, dar uma zucrinada que era o grande dom dela. Além disso, pessoal, outra grande vantagem era a facilidade de configuração da NASA, já que permitia que o piloto, né, gastasse mais tempo voando do que na bancada fazendo ajustes. O que não impedia, né, claro, que alguns tentassem fazer ela voar com outras controladoras, né, como uma KK2, Multiwii Pro, Crios e APM. Mas, né, pessoal, sendo realista, alguns até conseguiam, né, mas outros desistiam e voltavam para a NASA depois de passar alguma raiva. Claro que com o tempo surgiram novas placas controladoras, né? Então hoje é possível ver muitas Discovery voando por aí com NASA Lite, NASA V2, Pixhawk e até mesmo controladoras F4, como é o caso dessa minha aqui que eu tô colocando na ativa de novo. Quanto aos motores IESCs, também eram os mesmos dos F450, então era possível usar kits como E300, E305 ou 310, ou então colocar qualquer outro motor compatível, né? O recomendado eram motores 2212 ou 2216, ESCs de 30 amperes e hélices de 9 a 10 polegadas, dependendo do motor utilizado. Com isso aí era possível experimentar voos que duravam entre 10 e 15 minutos e uma velocidade máxima de cerca de 60 km por hora, o que até hoje é um número bem legal. Já o alcance, ou seja, a distância que ela era capaz de voar, era limitada pelas configurações do transmissor de vídeo e do rádio controle que você estivesse utilizando. Mas como ninguém era louco de usar um receptor que não fosse full range
e na época o padrão para FPV era 900 MHz e 1,2 GHz, bem melhores para longas distâncias que os 5.8 GHz usados atualmente, então é seguro dizer que ela ficava confortável em distâncias ali até um pouco além de 1 km. Isso tudo, claro, né, no caso daqueles que desejavam investir os $75 dos 2 plates e transformar os seus F450 em empolgantes TBS Discovery. Mas também era possível comprar uma TBS completinha, com tudo do bom e do melhor. Só que daí a conta não ficava nada baixa. Na pré-order, pessoal, uma TBS completinha custava a bagatela de $840. Vocês lembram que o Phantom ele foi lançado por cerca de $200 a menos, né? Só que, meu amigo, nessa altura do campeonato aí não era mais uma questão financeira, era o hype comendo mesmo. Mas, meu amigo, se tu achou que essas especificações aí foram pouco, calma que isso aí é só o início. Apesar de ter conquistado os corações dos droneiros aventureiros, a gente já andava em 2013 e alguns praticantes já adaptavam gimbals de estabilização de câmera nos seus F450. E esse foi outro grande divisor de águas, porque aqueles vídeos lindos, né, que hoje a gente está acostumado a ver no YouTube, naquela época, eles eram tudo menos corriqueiros. E aí todo mundo queria fazer. Então foi por isso que em julho de 2013 a Team Black Sheep novamente surpreendeu e apresentou a TBS Discovery Pro, que substituía o suporte fixo da GoPro por um gimbal de 3 eixos. E aí, meu amigo, o Dodge Charger invocado virou uma Ferrari e agora era possível varrer os céus, explorar aquele velho mundo sem regras e ao mesmo tempo fazer imagens de dar inveja até para Hollywood na época. Mas se engana quem pensa que era só no desempenho que a TBS Discovery Pro se assemelhava a uma Ferrari, pessoal. Ela também era bem cara. Custava $1.500, mas por outro lado também ela vinha completinha, né? Vinha rádio, vinha bateria, carregador e até óculos FPV da Fat Shark. Também foi colocada à venda uma outra versão batizada de Long Range 7, que vinha com sistema de vídeo 2.4 GHz e sistema de rádio de longa distância Easy UHF, que aí ultrapassava a casa dos $2.200. Mas apesar da Discovery Pro ser em muitos aspectos, a materialização do que a maioria considerava o drone ideal, além do preço ela tinha um pequeno probleminha que afastava alguns possíveis compradores: o tempo de voo. Se a TBS Discovery original ela era capaz de decolar em configurações a partir de 1,3 kg, o peso de decolagem da Discovery Pro variava entre 1,5 e 2 kg. E como o restante das configurações eram idênticos aos da versão original, o resultado foi um tempo de voo que variava entre 10 e 12 minutos, uma coisa que, convenhamos, já naquela época não era muito empolgante. Mas é claro, pessoal, que entre o setup recomendado e a criatividade das pessoas, existia um grande campo a ser percorrido, Então não era muito raro ver uma TBS voando com baterias com o dobro da capacidade recomendada, com motores de KV mais baixo e até mesmo com mais de uma bateria. Aí, claro, dava para conseguir tempos muito melhores, mas o problema, pessoal, é que nesse ponto aí eram as pessoas que estavam se esforçando para resolver um problema, e terceirizar com os clientes a solução de um problema até hoje não é uma coisa muito legal. E foi justamente para resolver isso aí que lá por outubro de 2014 foi lançada a Endurance TBS Discovery Pro, que era composta por 4 motores de 400 kV, 4 ESCs, 4 hélices de 15 polegadas, braços mais longos, além de alguns outros mimos. O valor dela, para fazer jus ao nome TBS Discovery, começava em $2.000, mas com alguns upgrades ali, facinho tu conseguia passar dos $3.000, cara, e a gente tá falando de 2014. Época, por exemplo, dos Phantom 2, que custavam uma fração disso aí e já possuíam algumas características interessantes, como uma grande autonomia, de cerca de 25 minutos, e câmera com gimbal de 3 eixos incorporado. Sem contar que o Phantom vinha com câmera, no caso da TBS tu ainda tinha que comprar uma GoPro. Mas fato é que, assim como as Ferrari, o Endurance TBS Discovery
Discovery Pro também não era para todos, né? E isso só fazia ela ser ainda mais desejada, tanto que a gente já tá em 2019 e ela segue sendo o sonho de consumo de muita gente, incluindo eu. Só que ninguém ia pagar $2.300 por um drone para fazer a mesma coisa que um Phantom faria por $600. Então 25 minutos de voo era só o começo para ela. O setup dela era tão bem projetado, cara, que era possível voar com 2 ou então 3 baterias, cara, sem grandes problemas. E com isso aí dava para manter ela voando por até 45 minutos. E não era 45 minutos pelada, cara, era 45 minutos carregando o gimbal de 3 eixos e uma GoPro. Números que for parar para pensar, até hoje são para drone nenhum botar defeito. E aqui cabe um adendo, pessoal, 45 minutos pros gringos, né? Porque aqui no Brasil, cara, o nosso querido Vanzan já conseguiu uma das melhores marcas de autonomia em termos de TBS. Usando 3 baterias, cara, 2 de 10 amperes e uma de 4 amperes, totalizando 24 amperes, ele conseguiu manter a TBS dele voando por nada menos do que 1 hora e 20 minutos, cara. Olha aí o caso dele. Nesse dia que nós fomos testar essa TBS, a Enduring, que é com braço alongado, que colocamos 2 baterias de 10.000 e uma de 4.000, e aí deixamos o drone voando lá pairado em GPS, colocamos o rádio em cima da banqueta e ficamos conversando lá, para ver até o tempo que ele ia voar. Só que eu decolei ele aqui de casa, debaixo dos pés de manga, eu saí com ele, fui lá para fora e coloquei lá. Aí o que aconteceu? Depois de um tempo, não sei se foi uns 40, 50 minutos, a bateria que estava no rádio, a bateria lítio-polímero, começou a pitar o rádio e apagou. Quando apagou, a TBS subiu, cara. E aí o desespero comeu, porque subiu e ia voltar e pousar em cima da árvore, em cima do pé de manga, que saiu debaixo da árvore. Saímos correndo lá para dentro, pegar a bateria rapidinho para pôr no rádio, para poder ligar o rádio de novo, que a TBS estava subindo e descendo em cima do pé de manga, cara. Foi por um triz que enfiou uma bateria meio plugada, pendurada fora do rádio. Ainda liguei o rádio e peguei a TBS quase relando no pé de manga. Ou seja, acabou a bateria do rádio e a TBS ainda estava voando, cara. Depois nós fizemos outro teste, mas aí eu modifiquei. Em vez de colocar return to home, a gente tinha a opção de, quando ele perdesse o rádio, a gente colocava a função que você queria. Então a gente colocamos um GPS, acelerador 50%, ou seja, no meio, o ar, aprofundador e o leme ficassem fixados também, tudo 0. Então ele ficava GPS travado sem comando algum. Então o que a gente fez? Subiu novamente o TBS, colocou ela no alto, né? Depois que ela está funcionando travadinha no GPS, a gente desligou o rádio e colocou ali. Ou seja, ela ficou travada lá em GPS. Aí ela voou uma hora e 20 minutos. Aí começou a descer, onde nós ligamos e dava para voar mais, mas voamos até 1 hora e 20 minutos, que era o tempo limite da bateria. Mas foi engraçado. Cara, eu tenho muitas histórias engraçadas nessa época aí, cara. Mas só lembrar assim, eu já fico meio doido. Pena que a gente não gravava essas coisas tudo, cara. Meu, esse Vanzan não é brincadeira, não. Aliás, Vanzan, deixa eu te dar uma dica, cara. Tu devia ter um quadro no teu canal, cara. Causos do Vanzan. Ia ser um sucesso. Mas voltando pra nossa história, pessoal, cabe dizer que em algum momento que eu não consegui identificar exatamente quando foi lançado o Kit Endurance TBS Upgrade 7, que permitia que aqueles que já tinham uma TBS transformassem ela no modelo de longa distância. Isso aí por módicos $670. Falo módico, né, pessoal? Porque para quem tava comprando drone de $3.000 ali, $670 é troco de pinga. Mas enfim, né, pessoal? Tudo ia muito bem, o mundo seguia girando, né? E as coisas iam às mil maravilhas com a Discovery. Eficiente e democrática, era possível ter uma gastando entre $70 se tu já tivesse um F450, até $3.000. Parecia que nada podia suplantar toda essa versatilidade. Até que um belo dia o mundo evoluiu. Surgiram versões mais modernas do Phantom, com recursos irrecusáveis e, cabe dizer, na sua maioria indisponíveis em outras plataformas, como o vídeo HD do Lightbridge e o alcance cada vez maior, tudo já prontinho ao tirar da caixa. Tecnologia essa que depois, vale dizer, foi colocada em outros drones, como por exemplo o Mavic Pro, que coincidentemente ou não, também tinha os braços assimétricos e aquele visual Spider mais esportivo. E essas novidades acabaram conseguindo roubar alguns outrora fiéis compradores da TBS Discovery.
Por outro lado, o surgimento e a evolução dos mini-drones conquistou outra parcela dos clientes da Discovery, que queriam voos esportivos e acrobáticos. E com isso aí, a nossa querida e cara Discovery já não era mais a melhor em nenhum dos dois campinhos. E aí, devagarinho, começou a ver o nicho dela se desfazendo. Ficou mais barato comprar um DJI para fazer quase tudo que a Discovery já fazia e um racer para fazer tudo aquilo que ela não fazia, né, do que comprar ela. E foi por isso, né, que fatalmente em algum momento aí do passado recente, a Discovery deixou de ser oficialmente vendida no site do Team Black Sheep, né, restando ali algumas peças de estoque de reposição para aqueles que já tinham uma. Apesar disso aí, pessoal, os fãs da Discovery costumam dizer que ela pode até não ser mais competitiva no mercado, mas nenhum outro drone conseguiu entregar tanta eficiência, carisma e apelo visual quanto ela. E prova disso aí é que basta uma busca rápida no Mercado Livre ou então no eBay para ver que mesmo passado tantos anos, a TBS Discovery continua muito bem valorizada. Até porque, pessoal, mesmo que um Phantom 4 ou Mavic 2 consigam voar por mais de 25 minutos e alcançar distâncias na casa dos 7 km, é sempre bom lembrar que a Discovery era capaz de superar com folga esses números. E mesmo que atualmente não tenha mais tanta gente avaliando a possibilidade de comprar uma TBS Discovery, certamente também não existem mais tantas unidades disponíveis à venda para atender a demanda. Quem tem dificilmente vende e cuida com muito carinho. E é por isso que eu digo, pessoal, se tu tem um Phantom 1, não vende. Se tu não tem, acha um bom estado, compra e guarda com carinho. E já que tu vai entrar nessa neura aí de colecionar drone, então já fica sabendo que qualquer coleção que não conte com uma TBS Discovery, com certeza não vale a pena nem ser visitada. Tá, beleza, pessoal? Era isso aí que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Se curtiu, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal. Se quiser e puder dar uma passadinha no nosso Patreon, então no Apoia-se, tá? Com um valorzinho ali que equivale a uma latinha de refrigerante, tu já ajuda o Drone Modelismo a continuar aqui criando esses vídeos para vocês em língua portuguesa. Beleza, gurizada? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!